Configurar a tua impressora 3D e tunar ela para ela conseguir fazer aquela impressão bonita, certinha, viçosa, é uma das tarefas mais complicadas antes da K1. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu tunei a minha K1 Max para deixar a impressão dela redondinha para os filamentos nacionais, os filamentos brasileiros, tá? Porque ela já vem com um rolo lá de filamento do Hyper PLA feito pela Creality, mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar aí com filamentos mais acessíveis, porque ficar importando filamento não é lá muito compensador aí financeiramente. Então fica ligado nesse vídeo, porque eu vou mostrar para você uma confirmação do que eu falei no vídeo anterior. Eu vou mostrar para você que a K1 e a K1 Max são impressoras super fáceis de você regular e de tunar, e elas são altamente recomendadas aí para os iniciantes na impressão 3D. Então fica ligado e vem comigo. Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre alguns conceitos básicos aí sobre impressão, tá? Então vamos lá. Filamentos e filamentos. Existem vários tipos e várias qualidades de filamento. A qualidade da tua impressão vai estar atrelada à qualidade do filamento e à regulagem da tua impressora para que esse filamento tenha o melhor resultado. Existem diversas composições químicas diferentes nos filamentos que a gente tem no mercado. Alguns recebem certos tipos de aditivos, outros recebem outros. Tem proporções diferentes desses aditivos que fazem o teu filamento ser mais fluido, mais rígido, fazem o filamento absorver mais umidade ou menos umidade e por aí vai. E a única maneira de você realmente saber qual é o melhor filamento é você testando, tá? Uma coisa boa nesse sentido é que várias fabricantes aí, ou produtoras de filamentos nacionais já estão oferecendo os rolos de meio quilo ou 200 gramas de filamento justamente para você poder experimentar os filamentos daquela marca e saber se ele te agrada ou não. Muito uma questão pessoal aí, mais do que uma questão técnica com relação à questão do gosto do filamento. E eu vou mostrar para você aí exemplificando com as diversas impressões de testes que eu fiz aqui com diversas marcas diferentes. Diversas, na verdade, não, 3. Então aqui eu estou testando os filamentos da GT Max, os filamentos da 3D Lab e os filamentos da 3D Prime. A GT Max e a 3D Lab me responderam quando eu abri um suporte lá e perguntei para eles qual era a temperatura ideal e a velocidade ideal de impressão para os filamentos deles. A 3D Prime, infelizmente, não me respondeu. Eu conto isso como um ponto ruim, né? Um ponto negativo, porque muitas vezes quando você precisa de suporte ou precisa de auxílio ou precisa de ajuda aí com a questão de parametrização, o fabricante é o melhor para te orientar. Infelizmente a 3D Prime não me respondeu. Então um pontinho negativo aí para a 3D Prime com relação a essa questão do suporte ao cliente. 2 modelos básicos aí para a gente testar é o Bench, tá? Que é esse barquinho aqui. No caso da K1, ele já vem na própria memória da impressora e ainda vem no pendrivezinho. Vem o objeto, né, o STL, que é o objeto 3D, e vem o G-Code dentro da impressora. O G-Code é o arquivo que tem as instruções de coordenadas e movimentos e tudo mais para que a impressora consiga imprimir cada uma das camadas. Esse daqui é um dos modelos mais comuns aí, mas ele é basicamente um test drive mais, vamos dizer, superficial. Esse cara aqui, tá, que é o cubo de teste, esse cara eu acho ele mais apropriado para você poder validar a configuração da sua impressora. Por quê? Porque ele não é simplesmente um cubo bonitinho com um monte de símbolos diferentes, tá? O cara que projetou isso aqui é um expert na área de impressão 3D, porque cada lado e cada uma das situações em que ele coloca nesse cubo testa o limite de uma das características da impressão 3D. Partes dele vão testar a questão de suporte, os outros vão testar a questão do bridge, outros vão testar subextrusão e alguns outros vão testar o excesso de extrusão. Cada lado desse cubo aqui testa uma característica específica da impressão 3D e leva isso ao limite, porque muitas das configurações, quando você ajusta uma configuração para corrigir um problema, se você exagerar naquela configuração, ela pode causar outro problema. Então, para mim, esse cara aqui é o melhor teste que você vai fazer de forma geral aí, para você poder validar a configuração.
Como eu venho de uma impressora mais antiquada, mais arcaica, eu vim com vícios. E na primeira tentativa que eu fiz de fazer ajustes e tunings ali na configuração da Creality K1 Max, eu saí mexendo nos parâmetros direto e tentando fazer os ajustes diretamente nos parâmetros que eu já conhecia, né, utilizando o Simplify, utilizando os outros fatiadores que eu já utilizava. Porém, o Creality Print, que é o software de fatiamento e conexão da Creality para K1 e K1 Max e para Ender e para todas as outras impressoras, ele tem vários parâmetros ou várias automações de parametrização. E aí, conforme eu ia mexendo numa parametrização, o próprio software ia fazendo compensações em outras configurações e eu acabei fazendo impressões desastrosas, né, testes desastrosos, como esse aqui, por exemplo, que a distância dos filamentos ficou longa demais, ele não fechou a primeira camada. Quando ele foi fazer a segunda camada também, ó, tá translúcido, ó, então você consegue ver o que tá aqui do outro lado. Outras impressões catastróficas, como dessa daqui, que na primeira camada ela imprimiu bonitinho, lisinha inclusive, que o acabamento da primeira camada nessa impressora com essa mesa de pay, ela é sensacional. Ela chega a parecer aveludada, para você ter uma ideia. Só que no final da impressão, quando ela chegou na última camada em cima, ela fez a última camada toda falhada, com subextrusão. E o problema é que nessa calibração que eu estava fazendo aqui, eu não estava testando nem a questão de volume de extrusão e nem a quantidade de camadas, tá, da última camada. Ela estava com 4 camadas aqui. Só que mesmo assim as 4 camadas falharam miseravelmente e a impressão ficou essa coisa horrível aí. Aí, o que eu fiz? Eu zerei as configurações, resetei tudo e comecei a seguir o passo a passo da Creality para fazer o tuning para cada marca e para cada tipo de filamento, tá? Então é o que a gente vai ver hoje, o que eu quero mostrar para vocês, o passo a passo para você também aprender a fazer aí. É um pouco diferente para quem tem vícios, tá? Para quem vem de outras impressoras, mas é importante a gente entender isso e saber que a maneira correta de configurar essa impressora e que você pode sim extrair o máximo dela aí. Mas fica ligado até o final desse vídeo porque eu vou falar de alguns problemas que eu tive com alguns filamentos e que acabaram me causando problemas com a impressora, mas que a Creality já me atendeu, já me respondeu. Então esse é o ponto, né, da qualidade do atendimento, que é uma coisa muito importante quando você compra equipamento. Assim como os equipamentos da Apple também, que quando você tem problema, a garantia ela é excepcional. E a Creality está mostrando esse mesmo nível de qualidade no atendimento ao cliente, mostrando que eles estão preocupados com a satisfação do cliente, não simplesmente em vender produto. Então vamos lá. Para a gente fazer a configuração, normalmente a galera vai na internet e pega modelos como esse daqui, que é a torre de temperatura. Tá? O que é uma torre de temperatura? A torre de temperatura é uma impressão 3D que vai imprimir camadas. Cada bloquinho desse daqui é uma camada e ele é impresso em uma temperatura diferente. Para isso tem a peça e para isso tem um scriptzinho que você insere lá no Custom G-Code para ele fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho para você poder fazer essa configuração, para você colocar isso aqui para funcionar, mas no final você tem uma torre que testa a impressão de um determinado filamento em várias temperaturas diferentes para você poder analisar qual é a temperatura ideal para este tipo ou para esta marca de filamento com a sua impressora. Mas quando você tem uma K1 ou uma K1 Max, você não precisa fazer esse enjambre aqui, essa gambiarra, baixando a peça, inserindo o G-Code, fazendo aquela bagunça toda, porque o software da Creality já tem esse modelo aqui prontinho para você e já calibrado. Quer ver? Vamos abrir o software aqui da Creality Print. Você vai lá no Calibration. Aqui no Calibration Temperature você tem aqui as opções para PLA, ABS, PETG, TPU, para PLA-CF, que é o de fibra de carbono, e para o PET-CF, que também é fibra de carbono com PET. Quando você seleciona um ABS ou um PLA, você vê que o range ali de temperatura, ele muda, ele fica diferente, tá? Por que isso? Porque cada filamento tem uma faixa de temperatura ideal para trabalhar com ele. Tá? Normalmente o PLA tem uma temperatura um pouco mais baixa, a ABS já é uma temperatura mais alta, né? Então o que a gente tem aqui, ó, do PLA, por exemplo, ele começa
na temperatura mais alta, né, vindo para mais baixa, ele começa em 230. No ABS, ele normalmente começa em 270. Então, essa diferença aí é importante. Cuida para você não selecionar aqui, por exemplo, a opção de ABS e colocar um PLA lá, porque se você exagera na temperatura, você pode inflamar o composto, tá? Isso pode danificar a sua impressora ou causar até algum problema mais grave aí. Então, fica ligado nisso, seleciona o componente, né, o tipo de filamento correto na hora de fazer o teste. Feito isso, selecionou, clica no OK e ele vai gerar para você o modelo automaticamente aqui para que você possa imprimir esse modelo direto na sua impressora. Uma dica importante aqui: se você pegar ali o modelo padrão, o perfil padrão de impressão, ele vai botar esse carinha aqui livre na mesa, desse jeito aqui, prontinho, tá? Sem nenhum suporte aqui embaixo, sem nenhum brim, que é essa parte aberta aqui, ó. Essa aba aqui chama brim. Tá? Ela serve para dar adesão da peça na mesa, para dar uma melhor adesão, fazer com que uma peça fina, que tenha pouco contato com a mesa, tenha uma boa aderência e a impressão possa ir até o final. Quando você não tem o brim, você corre o risco dessa peça descolar no meio da impressão, como foi o que aconteceu com essa pecinha minha aqui, ó, tá? Ela parou de imprimir aqui na penúltima camada, tá? E ela tombou na mesa. Eu teria perdido a impressão se aqui eu já não tivesse as temperaturas para eu poder escolher. Então, para você corrigir isso, o que você vai fazer? Lá no preparar, do lado direito ali no teu perfil, você vai clicar lá no perfil que você vai usar para imprimir. Eu recomendo você usar o normal. E você vai vir na opção Build Plate Adhesion, ou adesão à placa, né? Ou à mesa de construção. Ali dentro você vai ter uma opção que por padrão vai estar marcada como Auto Brim, tá? Você vai clicar nela e vai selecionar a opção Brim, ou seja, você vai forçar ele a colocar essa parte adicional para garantir a adesão. Espera a impressão terminar para você poder fazer a análise. Tá? Eu procurei em vários lugares aí, tentando ver o que a galera falava sobre a questão da análise. Tanto que a análise dessa torre aqui, eu fiz ela errada da primeira vez, apesar do resultado ter sido um resultado bem legal, que foi esse PLA com um toque acetinado, vamos dizer assim, tá? Mais fosco, que eu achei muito bonito e o acabamento ficou muito bom. Tá com uma ótima qualidade, porém eu selecionei uma temperatura muito baixa porque era a temperatura que tinha o acabamento melhor para disfarçar melhor as camadas. Ele ficou com uma propriedade bem interessante, porque normalmente PLA ele é mais quebradiço, né? Ele é mais tanto que ele não é nem recomendado para você usar em peças ou modelos que sofram impacto ou sofram torções, né? Força mecânica. E esse não é um PLA Impact, tá? Esse daqui é o PLA Impact, eu já vou falar sobre ele, mas esse aqui é um PLA normal da 3D Prime. Mas nessa temperatura aqui, ele ganhou uma propriedade muito interessante, que é a flexibilidade. Ele ficou muito flexível e muito tolerante a quebras, ele não quebra, ó. Agora quebrou. Mas também eu torci ele 500 vezes nesses últimos dias. Esse aqui, ele ganhou um nível de flexibilidade bem interessante, coisa que eu não vi em outros PLAs, tá? Tanto que você pode fazer o teste, por exemplo, esse PLA aqui, que foi impresso na temperatura normal, ó, ele é bem mais rígido e se eu forço ele, eu consigo escutar as camadas trincando quando eu forço ele. E esse daqui tá bem mais flexível. E esse daqui, tá vendo a diferença? Ó, a diferença, esse aqui e esse aqui. Tá? Então, em temperaturas mais baixas, ele manteve uma propriedade mais flexível. Porém, na hora de imprimir outras peças, né, peças mais sólidas, ele apresentou um problema de subextrusão, principalmente nas camadas onde tinha mais material para ser depositado. Como é que a gente seleciona, como é que a gente escolhe a melhor temperatura? Sempre comece da temperatura mais alta para mais baixa. Quanto mais alta for a melhor temperatura que você escolher, melhor, porque vai dar mais fluidez para o material. Os pontos mais importantes deste modelo aqui da torre de temperatura são, dentro desse buraquinho aqui, você vai olhar e ele vai colocar ele contra a luz, tá? E você vai ver que ele vai ter formado pequenas teias.
pequenos fiozinhos, pequenos capilares que vão estar cruzando. Essas teias, elas precisam estar diminuídas, ou seja, tem que ter o mínimo possível. Porém, não adianta você, por exemplo, nesse modelo aqui que eu estou segurando na mão agora, a temperatura que não tem teias é da de 200 graus para baixo. Porém, quando você vai imprimir em alta velocidade, como é o caso da K1, 200 graus é muito pouco, tá? Se você tentar imprimir em alta velocidade em 200 graus, não dá tempo do filamento derreter e ter fluidez na velocidade aceitável para impressão em 300, 400, 500 milímetros por segundo. Então, você vai ter que fazer um equilíbrio aí entre a tua avaliação, tá? A teia você consegue resolver com a calibração de retração. O que você vai fazer é olhar desse lado aqui e ver como é que estão as camadas de impressão, se elas estão lisinhas, corretas, tal. E, principalmente, nessa pontinha aqui, ó, você vai olhar com ela contra a luz e vai ver como é que está essa pontinha aqui do lado esquerdo por baixo, para ver se ela está deformada. O tipo de avaliação que você está fazendo aqui é o overhanging, ou seja, como a tua impressora vai se comportar passando a impressão além do limite do suporte do material. Quando esse além do limite é ultrapassado e o material não está na temperatura ideal, ele pode ter dois comportamentos diferentes. Um, ele cair, ou seja, derreter e pender para baixo, e o outro é ele contrair, já que ele não tem um suporte ali da camada inferior para ele se apoiar. O mais comum é ele contrair. Então, quando você colocar contra a luz, tente identificar quais são as camadas que estão mais uniformes. Pegue essa faixa de camada, nesse caso aqui para mim, são a terceira, quarta e a quinta camadas, e compare os outros parâmetros, tá? Essa parte aqui de dentro é a ponte, tá? Então, quando você olhar e o filamento ficou quente demais, a ponte vai estar toda quebrada, vai estar caída, como é o caso do primeiro e do segundo nível aqui que eu vou mostrar para vocês na foto aí, a ponte pendendo, filamentos caídos. Lá para cima, quando a temperatura está menor, as pontes naturalmente vão ficar mais esticadinhas, mas procure encontrar o mais aceitável deles dentro desses três ranges aqui, no meu caso, tá? Dentro desses três ranges aqui, que são as que o overhanging está melhor e que são aonde os capilares aqui, as teias, estão menores também. Então, para mim, nesse caso aqui, foi a temperatura de 215, que é a mais aceitável. Para baixo, no 220, eu já vou ter mais problemas de bridge, né, de ponte, vou ter mais problemas de teia, e para cima eu tenho o problema de que se eu escolher uma temperatura muito baixa, eu posso ter uma subextrusão ou pior, posso entupir o bico do meu hot end ainda, o bico de extrusão, tá? Feito isso, selecionou a tua temperatura ideal, você vai vir aqui no Prepare, vai pegar o perfil, por exemplo, o perfil normal, vai clicar aqui na lista de materiais e clicar em Manage. Eu recomendo que você comece pelo genérico, ou seja, eu estou fazendo a calibração aqui de um PLA. Você vai selecionar o Generic PLA, com ele selecionado você vai clicar em Create, e aí você vai dar um nome para ele. Eu aqui estou colocando o nome da marca do filamento, tá? E o tipo dele. Aqui é o PLA, eu vou colocar aqui GT Max, que é o que eu estou fazendo aqui, que eu estou usando para fazer esse teste que eu estou mostrando para vocês. Clique em criar, e aí você tem um filamento, né, um perfil de filamento personalizado aqui. Feito isso, você vai lá em temperatura, e você vai trocar aqui, ó, a temperatura padrão, que aqui está 230, e você vai colocar a que você escolheu aí. No meu caso aqui é a 215. Aqui tem um ponto que ela coloca assim, ó, quando eu coloco 215 lá na temperatura de impressão, ela vem e coloca temperatura inicial e temperatura final. Eu prefiro colocar as temperaturas iniciais e finais exatamente igual à minha temperatura principal, tá? Mas tem materiais que você vai preferir ter uma temperatura diferente da primeira camada e uma temperatura diferente para as outras. Então, aqui você pode fazer essa regulagem. Via de regra, para PLA, eu costumo colocar todas iguais. Feito isso, você não precisa nem salvar, não tem botão de salvar aqui. A hora que você coloca o valor ali dentro, ele já automaticamente salva naquele perfil. Então essa aqui é só a primeira etapa, tá? Então você vai fazer ela, depois você vai vir aqui do lado e vai selecionar esse perfil que você acabou de criar e vai deixar ele selecionado aqui nos materiais e deixar o perfil normal selecionado aqui embaixo, ok?
Por quê? Porque a próxima etapa a gente vai utilizar essa temperatura que a gente já testou aqui, já personalizou e colocou ali dentro daquele perfil do filamento. Então, próxima etapa a gente vai lá em calibração e a gente clica lá em flow ou fluxo e a gente vai ter lá a opção número 1. Na opção número 1, ele vai gerar uma série de plaquinhas que vão ser impressas ali, tá? Essas plaquinhas nada mais são várias plaquinhas que são impressas, tá? Lá na tua mesa e elas vão de 20 a menos 20, variando o fluxo de filamento, o fluxo de material através do bico da extrusora. Então ela vai começar em 20, vai para 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. E o que você vai fazer, depois que ela for impressa e que você tirar ela lá da mesa, é analisar tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Na parte de trás, você tem que olhar as que não estão vazadas, as que não têm espaço entre os filamentos. Na parte da frente, é olhar aquelas que, além de não estar vazado, você pode inclusive colocar contra a luz, porque as que ficam vazadas, você vai ver na borda todos os furinhos entre o preenchimento e a borda. Então, te ajuda também se você colocar ela contra a luz. Mas o que você vai procurar é uma que não esteja áspera, porque ela teve filamento demais injetado, e que não esteja furada, que não tenha vazamento ou passagem de luz. E aí você vai pegar aquela que na parte de cima tem a textura mais lisinha, tá? Por quê? Porque essa é a que tem a impressão, a quantidade de fluxo de material. Escolheu ela, você vai olhar aqui, vai pegar o número dela aqui em cima e vai marcar ela na segunda etapa. Presta atenção. Na segunda etapa, você vai voltar aqui no calibração, flow, passo 2, e ele vai mostrar para você na tela os 9 botões com exatamente as plaquinhas e os números da primeira impressão, e você vai clicar naquela que teve o melhor resultado. Nesse caso aqui, eu tô com a menos 5 aqui. Então eu venho aqui, clico na menos 5 e clico OK. Ele vai gerar mais 9 plaquinhas, que é do ajuste fino. Manda imprimir, pega essas novas plaquinhas e faz a mesma análise. Olha atrás para ver se está bem fechado, olha na frente para ver se a textura final da impressão está lisa e fechadinha ao mesmo tempo, se ela está no equilíbrio certo. Como é que você vai fazer esse cálculo aqui agora para usar esses números? No segundo caso aqui, vamos supor que a minha ideal na segunda etapa tenha sido a menos 3, ok? Então o que acontece? Quando eu tenho aqui na segunda etapa a menos 3 e na primeira etapa foi a menos 5, significa que eu tenho menos 8 de parâmetro. Vamos supor que na primeira eu tenha tido 5 e na segunda menos 2. Então vou pegar 5, menos 2, 3. Então eu vou pegar, o meu resultado final é a soma desses dois valores, tá? Lembrando que você pode ter valores positivos ou valores negativos. Com esse número em mente, você vai vir aqui no Prepare, vai abrir aqui a configuração de materiais, vai vir em propriedades, vai vir em flow, tá? Ou fluxo, e no Material Flow Ratio, ou seja, no índice aqui na taxa de fluxo de materiais, você vai ver qual é o percentual que está aqui. Para mim aqui, no perfil normal, ele costuma trazer por padrão o 95%, ou seja, todas essas plaquinhas aqui foram impressas com 95% do fluxo total de materiais. Se o meu cálculo lá deu 2 na soma final, então o que eu faço? Eu adiciono esses 2% no número que já está aqui. Se tiver 100% aqui para você, você vai mudar para 102%. No meu caso aqui está 95%, eu vou colocar 97%. Então sempre adicionar, somar esse número. Se o teu resultado virar um número negativo, tipo menos 3, você vai subtrair desse valor aqui, tá? E você vai colocar isso aqui no teu filamento, na configuração aqui do filamento, e vamos para a terceira etapa. A nossa terceira etapa é o Pressure Advance. Então a gente clica nele e aqui a gente vai ter as opções de DDE ou Direct Drive, Bowden e PA Tower. No caso da K1, ele é um Direct Drive, tá? E
O PA Tower a gente não tem como mudar. Tem alguns outros parâmetros aqui embaixo que você pode usar para customizar. Não recomendo que você faça isso nessa etapa agora, tá? Até para você aprender. Usa o padrão que já vai te ajudar bastante, já vai ser o suficiente. Clicou nele, ele vai criar esse carinha aí. Ó. Esse carinha aqui, você vai imprimir ele, tá? E o objetivo dele é ele calcular o nível diferente de pressão no bico da extrusora, dependendo da situação, da camada, né, que está sendo impressa. Lá no tutorialzinho da Creality, ela já mostra para você como é dividido isso, tá? E eu coloquei aqui, ó, dividido em 5 camadas, exatamente como mostra lá no tutorial. Primeira camada é 0, a segunda é 0.06, 0.08, 0.10 e 0.15. O que você vai fazer é analisar as distorções que tem em cada ângulo desse daqui de impressão e ver se existe uma diferença entre as camadas e, se existir, em qual faixa dessa daqui ela tá. Presta bem atenção. Se você olhar e não perceber uma diferença significativa na qualidade da impressão nessas camadas aqui, não habilite o Advanced Pressure, porque ele acaba interferindo na impressão. Então, se você vê que não teve diferença significativa, deixa desabilitado, porque é melhor. Caso você tenha notado uma diferença aqui, você vai vir aqui em cima, no Prepare, mais uma vez lá na gestão dos seus filamentos, tá? E vai na opção Propriedades ou Properties. Lá você vai ter uma opção chamada Enable Pressure Advance. Esse Enable Pressure Advance, por padrão, ele vem desabilitado, ou seja, se você não viu diferença aqui na qualidade de impressão, deixa do jeito que está. Se você viu, você vai habilitar ele e no valor aqui do comprimento do regulador de pressão avançada, você vai colocar o valor da camada que você identificou que a impressão está melhor. Então você vai vir aqui e vai colocar esse valor aqui dentro e mais uma vez você não precisa nem salvar, é só fechar que ele está salvo. Próxima etapa a gente entra lá em calibração, Max Flow Rate ou taxa máxima de fluxo. No Max Flow Rate você tem 3 parâmetros, tá? O Start Volumetric Speed e o End Volumetric Speed. Ele vai ter um incremento de 0,5 milímetros cúbicos por segundo, tá? Que é a velocidade. Por padrão, ele vai imprimir um modelo com 20 milímetros de altura, tá? Pode acontecer, como é o caso aqui, ó, desse material aqui, ele já começou a apresentar, ó, falta de material aqui, ó, antes mesmo dos 20 milímetros, tá? Mas, no caso deste outro material aqui, ele imprimiu os 20 milímetros e chegou no último aqui, estava tudo perfeito. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar aqui, clicar lá no calibração, Max Flow Rate, e eu tive que aumentar o item máximo ali, né, o limite máximo de 20 milímetros cúbicos, e eu tive que colocar 60 ou 80, deve depender de você aí. Eu coloquei 60 e no 60 foi o suficiente, ó, ele foi até o limite aqui dos 60 milímetros cúbicos por segundo, e aqui ele começou a apresentar o problema de extrusão aqui para mim, ó, tá vendo? Tá, então aqui ele começou a apresentar o problema de extrusão já bem na parte de cima. O macete para você poder saber agora a informação final aqui é a seguinte. Você vai pegar essa impressão aqui, você vai pegar uma régua. Se você tiver um paquímetro aí, beleza, melhor ainda, mas com a régua dá para você fazer essa medição. E você vai ver onde a qualidade da impressão começou a se deteriorar. Então você vai medir isso aqui em milímetros. No meu caso aqui, nesse grande aqui, ela começou a se deteriorar a partir do 3,5 cm, ou seja, 35 milímetros. E aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar isso aqui por 0,5, que é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, vamos arredondar aí para 36 para ficar mais fácil de dividir. Você divide isso aqui por 2, vai dar 18 milímetros. Com essa referência aqui dos 18 milímetros, a gente sabe qual é o ponto onde o fluxo máximo de materiais começa a saturar a extrusora e ela não consegue mais dar conta. A cabeça de impressão se move mais rápido do que o fluxo de materiais consegue atender. Mais uma vez, a gente vem aqui no perfil de materiais, clica aqui em Manage e aí
a gente vem aqui no item Properties e vai ter um item chamado Max Volumetric Speed. E aqui a gente vai colocar o resultado, ou seja, deu 36 aqui, dividiu por 2 o valor, a gente vai colocar aqui. No meu caso, deu 18. E aí a gente tem um controle de fluxo máximo. Esse cara é o cara que mais influencia na questão da limitação da velocidade da impressora. Por quê? Porque não adianta você ir lá e colocar a impressora para imprimir em 600 milímetros por segundo se o material não consegue ter fluxo, não consegue ter passagem suficiente para poder imprimir nessa velocidade. Então o software da Creality, ele te limita nesse sentido justamente porque ele sabe que a impressão vai sair errada. Então quando você tenta forçar a velocidade de impressão acima do que a configuração do próprio material suporta para imprimir, ela vai lá e limita. Ela vai lá e já na hora de gerar o G-Code, ela já não gera o G-Code com a velocidade acima da velocidade que você vai conseguir imprimir, vai conseguir ter qualidade. Para quem tem vícios do modelo de configuração da impressora, que o que você coloca ela vai tentar fazer, no começo isso acaba sendo meio irritante, até você entender que mesmo que você colocasse aquilo ali e ela aceitasse, o máximo que ia acontecer era você desperdiçar material e eventualmente acabar ainda entupindo o bico da sua extrusora. Então essa parte no software da Creality pode parecer irritante no começo, mas no final, quando você olha a questão de custo-benefício aí, tá? E evitar prejuízos tanto de material quanto do equipamento, ó, nota 10 para Creality. O último teste que a gente pode fazer aqui de calibração, e não é bem uma calibração, e sim um teste em si, é o VFA, que é o teste de vibração. No teste de vibração, a impressora vai criar um modelo, que é esse modelinho aqui, ó, que ele tem vários ângulos diferentes de curvas, tá, entre as paredes desse modelo. E ela vai acelerando conforme vai vindo aqui de baixo da impressão. Quanto mais alto ela vai, mais ela acelera o movimento da cabeça de impressão para poder ver como a impressão vai sair em diferentes velocidades de impressão e em diferentes ângulos de movimento para poder forçar a força inercial e ver como isso afeta a qualidade da impressão. Esse último teste aqui não tem parâmetro, tá? Então, esse cara aqui não é um teste que você roda e depois ajusta alguma coisa. Ele é um teste para ver se todas as configurações anteriores foram feitas corretamente para você poder continuar com a sua impressão. Se por acaso esse cara aqui sair muito deformado, sair com problemas graves aqui, você pode voltar e configurar novamente a parte do limite do fluxo máximo ali de materiais. Você pode diminuir aquele fluxo que eu coloquei 18 ali, você pode tentar um 17, um 16. Você pode limitar a questão da velocidade de impressão no perfil de impressão, ou seja, esse cara aqui é um cara para ver se as configurações anteriores que você fez, o passo a passo, ficaram corretas e conseguiram ser bem impressas. Veredito sobre a questão dos filamentos nacionais, ok? Quando eu fui fazer os testes, eu estava testando vários materiais diferentes. Durante os testes, eu fui testando os PLAs, fui testando o PETG, a ABS inclusive, e a qualidade de impressão do ABS nessa impressora é sensacional. É que eu sou suspeito para falar porque eu sempre imprimi em ABS, até porque o PLA na minha impressora antiga ele fazia muita sujeira, era muito bagunçado. E a maioria dos componentes, das peças, tal, que eu produzo na 3D são funcionais. E o PLA acaba não sendo bem aplicado para a maioria das funcionalidades que eu preciso. Ele tem problema com temperatura, ele tem problema com resistência mecânica. Então eu acostumei a trabalhar com ABS, sempre trabalhei com ABS, por mais que o ABS tivesse sempre aquele problema da questão de empenamento e tudo mais, mas eu sempre preferi trabalhar com ABS. Mas a qualidade da impressão do ABS dessa impressora, ela me impressiona. Muito bom. Depois de calibrado, então, redondinho. 3D Prime, para mim, ela apresentou o melhor fluxo de materiais. Eu consegui fazer testes imprimindo em velocidades mais altas sem afetar a qualidade da impressão e sem ter problemas de subextrusão. Foi o único dos 3 filamentos que eu consegui botar para imprimir a 300 milímetros por segundo, mesmo que na especificação ele não diga que é capaz de fazer isso, ele imprimiu muito bem, sem perda de qualidade, com um acabamento acetinado, no caso do PLA preto, que eu achei sensacional, e é esse PLA
PLA, que é inclusive mais flexível. Esse acabamento acetinado só funcionou em temperaturas mais baixas, então fazendo a impressão com temperaturas entre 205 e 210 graus e velocidades mais altas. Então se a velocidade for mais baixa, provavelmente vai ter que usar uma temperatura aí entre 195 e 200 para conseguir esse acabamento acetinado, que eu achei sensacional, tá? Achei bonito pra caramba. Prefiro muito mais esse acabamento fosco do que o acabamento brilhoso, tá? Também nas temperaturas mais altas, ele também, acabamento nota 10, qualidade de impressão, fechadinho, fluxo nota 10. GT Max. A GT Max, ele me oferece uma qualidade boa de impressão e o filamento tem um ótimo fluxo. Porém, eu não consegui corrigir no filamento da GT Max o problema que a galera anda chamando aí de pele de salmão. Ah, ou seja, ele imprime de maneira generalizada, assim, de maneira uniforme, mas a parede do filamento, aqui a parte externa, quando você passa a mão, ele é micro-ondulado, como se o filamento tivesse úmido, como se ele tivesse umidade, como se ele tivesse estourado, né? Aquelas bolinhas de umidade. Vou mostrar para vocês aí uma imagem do microscópio de um filamento impresso com umidade para vocês verem o que acontece aí na camada bem próxima, e para você ver cada filamentozinho desse que você tá vendo aí. Você tá vendo essas bolinhas ovais que estão aparecendo aí? Isso são bolinhas de umidade que estouram do filamento quando ele tá acumulando umidade demais e passa pela extrusora. Nesse caso aqui, esse filamento aqui foi muito bem seco, em bags fechadas a vácuo, com muita sílica gel colocada ali dentro, realmente para drenar, tá? Mas cara, não resolveu. Ele continua tendo esse efeito de pele de salmão. Não é uma coisa que afete a funcionalidade de peças funcionais, mas eu tenho certeza que é uma coisa que vai incomodar as pessoas que queiram imprimir coisas mais estéticas, tá? Action figures e coisas desse tipo assim. Mas no geral é um excelente filamento com ótimo fluxo para impressão, e eu achei ele mais fácil até de otimizar do que o próprio filamento da 3D Prime, tá? Apesar de que eles estão bem parecidos, mas eu achei ele mais fácil até de configurar e de chegar num modelo que tivesse, né, tipo, mais uniforme, com exceção dessa questão da pele de salmão aqui, que me desagrada bastante. 3D Labs, vamos lá. O filamento PLA padrão da 3D Labs, ele imprimiu de maneira relativamente boa, apesar de eu ter que manter a velocidade de impressão um pouco mais baixa. Enquanto no da 3D Prime eu consegui imprimir a 300 mm por segundo, no da 3D Labs, toda vez que eu coloco ele para imprimir em velocidades acima de 220, ele me gera algum ponto de subextrusão. Mesmo eu fazendo a calibração de extrusão, tentando forçar um pouquinho mais a abertura de extrusão, quando ultrapassa os 220, ele faz a subextrusão e tem sempre alguma parte da peça que acaba ficando com buraco. Não é um filamento tão fluido. Apesar de eu gostar da qualidade da textura dele, tá? Não é um filamento para imprimir rápido, tá? Ele é um filamento bonito, tá? É um filamento que tem um acabamento legal. Não é tão brilhoso quanto o da Prime, mas ele também não tem o efeito escamado da GT Max. Problemas eu tive quando eu fui trabalhar com o Silk, tá? Da 3D Lab, que é esse filamento meio metálico. É lindo ele, é muito bonito. O acabamento final dele é muito bonito, ele dá uma aparência fantástica. Ele praticamente esconde as camadas de impressão, então dependendo do ângulo que você olha para a peça, você não consegue nem enxergar as camadas de impressão, elas criam um efeito muito bonito. Porém, tem um problema do Silk da 3D Lab com a extrusora da K1, tá? K1 e K1 Max. A extrusora da K1 e da K1 Max, ela não tem regulador de tensão, que é aquele parafusinho que você aperta lá para fazer com que a extrusora pressione mais ou menos o filamento para ter força. E ele é um filamento mole, ele parece um aspargo, tá? Um aspargo cozido. Então, eu até agora, eu tive muita sorte de conseguir imprimir essas duas peças aqui com ele, e ficaram muito bonitas. Tá, gostei muito do acabamento. O problema
é que ele é um filamento muito mole. As engrenagens da extrusora da K1, ela esmaga o filamento e ela não consegue tracionar o filamento para dentro do hot end. Diferente do TPU, que o TPU é mole, mas quando a engrenagem esmaga, o TPU empurra de volta. Esse daqui não. Ela esmaga e ele fica lá esmagado, igual eu falei, como se fosse um aspargo cozido. Mas o maior problema que eu tive foi com o PLA transparente, tá? Que eu coloquei para imprimir. E mais uma vez, a qualidade estética visual do filamento da 3D Lab, para mim, ele é muito bonito. Do PLA transparente mesmo, é melhor do que do PLA normal deles, porque ela, além de não ter o escamado, né, além de não ter a pele de salmão, ele fica um transparente fosco, acetinado e com as camadas muito finas, muito bonito. Porém, qual que é o problema? Esse cara aqui, que foi um dos últimos que eu testei, ele estilhaçou dentro da extrusora, tá? Não sei se é o tipo de material, mas o primeiro teste que eu fiz, né, em todos esses materiais foi usando a temperatura máxima para a PLA, para fazer a impressão da torre. Ela começa fazendo impressão sempre no máximo da temperatura daquele material. E esse cara aqui, né, que foi o teste que eu rodei para fazer um comparativo de antes e depois da regulagem, eu também estava imprimindo na temperatura máxima já pré-configurada, com velocidade de impressão de 120, porque eu achei que todos os testes que eu fiz eu tentei fazer com velocidades menores, justamente para não acontecer o que aconteceu. Esse filamento estilhaçou dentro da minha extrusora e acabou danificando a minha extrusora. Não sei se o problema é o filamento, por ele ser mais quebradiço, mais vitrificado, ou se é um problema realmente da extrusora, que a minha extrusora veio mais sensível, vamos dizer assim. Mas eu abri um suporte para Creality e o pessoal da Creality Store já prontamente falou: não, cara, já vamos mandar para você uma outra extrusora para você substituir aí na impressora, e a gente vai analisar aqui o que pode ter acontecido e tudo mais. Mas, cara, foi muito rápido, assim, foi muito de pronto. Abri o suporte, no outro dia eles já estavam respondendo, falando que já estavam me mandando uma nova extrusora. Então achei fantástico essa parte do suporte, e é por isso que agora há pouco eu comparei isso ao suporte dos equipamentos, né, dos produtos da Apple. Para mim, a melhor qualidade de ABS para mim foi o da GT Max, a melhor qualidade de PLA para mim foi a da 3D Prime. Como eu falei, adorei o Silk, tá, da 3D Lab, mas ele é molenga pra caramba. Pelo fato da extrusora não ter a regulagem de tensão, ele acaba falhando, tá? Tentei imprimir várias vezes depois desses dois aqui, não consegui sucesso, e o PLA transparente foi o que estilhaçou, ele se quebrou inteiro lá, o que não deveria causar problemas, mas acabou causando, e a extrusora acabou ficando meio danificada. Feita a minha avaliação e feita aqui as instruções de como configurar e tunar a sua impressora K1 e K1 Max, eu vou falar para você mais uma vez, estou impressionado com a qualidade dessa impressora, com o que ela entrega e com a facilidade com que ela entrega. Se você é um iniciante, eu recomendo que você compre essa impressora para você começar a mexer, até você pegar as manhas e tudo mais. Ela já vai estar servindo para você, já vai estar imprimindo coisas e tudo, e você vai poder fazer seus projetinhos, suas peças, seus protótipos. Se você tiver alguma opinião diferente da minha, fica à vontade, coloca aqui nos comentários, tá? A impressão 3D é muito mais uma questão de experiência pessoal, e a tua experiência pode ter sido diferente da minha com qualquer um desses tipos de filamentos ou marcas de filamento. Fica à vontade para comentar, para xingar, para espernear. Não tem problema, entendeu? Fica à vontade, faça os seus comentários aí que eu vou gostar muito de ler. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.